Então, 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 3, minha versão diz assim: Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e os guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduza o vosso coração e o amor de Deus e a constância de Cristo. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Porque, versículo 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverte-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém, povo de Deus? Esse é inteiro o nosso capítulo 3. A gente já vem estudando desde o princípio várias situações. Paulo começa no capítulo 1, só para a gente fazer uma conclusão, né, na linha do livro, da carta. Paulo começa agradecendo a Deus pela movimentação da igreja de Tessalônica, por terem recebido muito bem o evangelho e estarem testemunhando, a ponto deles não precisarem citar muito o que estava acontecendo. Então, eles aceitaram muito bem, foi um belo exemplo de uma igreja que começou a caminhar nisso. Logo na sequência, ele fala sobre caminhar no propósito, no chamado, na vocação, a qual Cristo já, Deus, né, chamou cada um de nós. Então, um dia na glória, Deus fez uma vocação, uma ação vocal sobre as nossas vidas. Ele nos chamou para caminhar diante dele, na presença dele. Então, Paulo vem explicando isso. Fala que o nosso movimento, a movimentação dos santos, glorifica a Deus nas ações onde Jesus Cristo é o centro de tudo que a gente vive. Então, na sequência, capítulo 2, ele vem falando sobre a vinda do Senhor, sobre os sinais do homem da apostasia, a revelação da apostasia, o homem do pecado. Então, tudo isso a gente já vem pontuando no capítulo 2. Vem falando sobre a operação do erro, vem citando de forma muito clara que nós temos no princípio Deus já escolheu, né, salvar a humanidade, essa é a verdade. Ele criou e resolveu salvar e mandou Jesus, e o Espírito Santo vem santificando toda essa obra no meio da igreja. Então ele vem colocando cada coisinha no seu devido lugar quando ele escreveu a primeira e vem pontuando tudo isso na segunda carta. Ele entra no capítulo 3 já dizendo assim, finalmente, é como se ele dissesse assim, ok, gente, estamos fechando o ensinamento em que a gente já começou pregando para vocês, que escrevemos na primeira carta. Estamos finalizando na terceira carta. Finalmente, irmãos, orai por nós. E é uma informação muito importante. Alguém que plantou a igreja, né,
é um mestre para plantar a igreja, é um grande pastor, né, do coração de Deus, mas que tem a humildade pedindo para aquela igreja orar por ele. Então, primeiro ensinamento muito forte que a gente tem logo de cara nesse capítulo 3. O compromisso nosso como igreja, como ovelha, né, é orar pelo nosso pastor, né? Especificamente a gente está aqui junto com o pastor Daniel, está junto com a Jerusa, orar por eles, porque claramente é eles que pagam o preço de oração pelas nossas vidas. É eles que, em horário que nós nem imaginamos, estão pagando o preço de oração sobre as nossas causas, né? Sobre as nossas mazelas, colocando bálsamo nas nossas feridas quando a coisa complica, recebendo nós próximos dele, chorando com nós quando a gente necessita, né? Então, aqui Paulo é muito claro, ele fala, finalmente, irmãos, orem por nós, orem por nós. Então, um compromisso de nós, cada um de nós que estamos aqui nesse período, da gente entender isso claramente, né? Cada um de nós já foi acompanhado por um pastor em algum momento da caminhada e com certeza a gente já ouviu isso, o compromisso da gente honrar os nossos pastores, honrar os nossos líderes e orar por eles. Então, Paulo está falando de forma muito disciplinando eles, ensinando como a igreja deve caminhar. Então, o compromisso de nós orarmos, né, pelo nosso pastor, orarmos pelos pastores os quais Deus coloca sobre autoridade nas nossas vidas. Esse é o primeiro princípio que eu vejo aqui no capítulo 3. E ele segue dizendo, orem para que a palavra do Senhor seja propagada, seja glorificada, como também está acontecendo e aconteceu no meio de vocês e precisa acontecer no meio das demais igrejas, né? Para que nós sejamos livres dos homens perversos. Porque a fé não é de todos, ou como se ele estivesse dizendo assim, nem todos têm a fé que vocês receberam, nem todos têm a fé para aceitar Jesus Cristo, ou nem todos que pregam Jesus Cristo, ou pregam a mensagem, pregam exatamente o evangelho como precisa ser pregado. Então, ele, né, de uma forma muito humilde, está pedindo assim, nos revistem em oração, orem por nós. Então, é muito maravilhoso isso. Ele tem o desejo de que a mensagem vá além, rompa fronteiras, né? Ontem a gente teve o privilégio de receber 16 pastores, é isso, né, Jerusa, pastor? Então, foi um tempo especial, né? Não tenho dúvida que Deus separou isso de uma forma gloriosa para a nossa igreja da Fazenda Rio Grande. É um presente, eu acho que até o pastor comentou isso, que não lembro, não recorda se em algum momento a igreja recebeu, né, um encontro de pastores assim ali na igreja. Eu já participei ali, né, mas Nunca tinha recebido. nunca Primeira tinha. vez. Então, eu cheguei a participar de 2 junto com o pastor Paulo ainda quando era, mas era um encontro de várias denominações, sabe, pastor? Metodista, quadrangular, isso até o pastor Paulo me levou 2 vezes, uma na igreja e outra numa outra situação. Mas ali especificamente do distrito, né, o qual nós fizemos parte, Sul Paranaense, foi a primeira vez. E é muito importante que foi logo nessa volta da igreja. Então, ter homens destacados por Deus, servos de Deus, consagrados em Deus e ungidos por Deus, para estarem conduzindo o rebanho, estarem orando pela igreja, né? E eles fizeram isso de forma muito maravilhosa. Eles chamaram toda a equipe que trabalhou e todos os pastores imporam as mãos para cada um deles. E eles oraram não só por aquela equipe, eles oraram pela igreja da Fazenda Rio Grande. Eles liberaram uma palavra de bênção, de prosperidade, né? Prosperidade é uma amplitude que nós não conseguimos compreender. Então, que ali, marcou no meu coração, que ali seja um local de salvação, que ali seja um local de vida. Então, isso tem um peso muito forte, porque a mensagem vai se propagando assim. Então, num retorno de pandemia, num retorno de 6 meses de igreja fechada, na primeira semana que a igreja volta, Deus leva 16 pastores, né, 17 com o pastor, obviamente, ali, estar orando por nós. Eu não tenho como não entender dessa forma. É um presente de Deus para a nossa igreja nesse tempo. É um presente de Deus. Então, e nós oramos por eles também. Então aqui vai se cumprindo, né, uma parcela desse capítulo 13 de Tessalonicenses. A mensagem já tem que ser propagada. E o pastor também nos deu o privilégio ali, o presente, nós conhecemos o Med na semana passada, né, ele esteve lá, e ontem ele testemunhou um pouquinho, né. Eu acho que é muito valoroso, pastor, ele estar em um outro momento de volta, com certeza, né, Gê?
para a igreja, que a gente possa conhecer, ele se sinta em casa com nós ali também, né? Que é um testemunho muito forte. Então, isso é exatamente uma carta viva, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Ele falou, ó, ninguém veio me falar, foi o próprio Deus que veio até mim com a palavra. É o livro de Lucas. Comecei a ler, algo mexeu comigo. Li de novo, mexeu comigo de novo. Li de novo, mexeu comigo de novo. Quando eu vi, aquilo parece que estava gritando o meu nome. O poder que tem a palavra de Deus é imensurável. É imensurável. Então, nós temos dentro da nossa igreja um testemunho desse. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, nós só podemos agradecer. Então, cumprir isso, de estarmos orando, né? Especificamente pelo pastor Daniel, mas pelos pastores como um todo, né? Quantos pastores devem ter na igreja da Fazenda Rio Grande? Igreja como um todo. De uma certa forma, não nos custa apresentar diante de Deus, Senhor, guarda cada coração de cada pastor, de cada pastora, porque são homens e mulheres que entenderam o teu chamado e que a tua mensagem vai se propagando cada vez mais. Assim a gente vai cumprindo essa parcela. Os homens maus são esses que não pregam o verdadeiro evangelho, que disseminam a mensagem torta. Era isso que Paulo estava falando. No meio se disseminou uma palavra que não foi ele que escreveu. No final ele já falou, ó, essa é a assinatura do meu punho. Essa carta realmente é minha. A gente vai chegar até lá, mas é isso que ele está contextualizando aqui. E ele fala, o Senhor é fiel. Versículo 3. Ele guardará vocês do maligno. Porque, queira ou não queira, às vezes o encardido põe o pé lá na casa de Deus. Ele põe o pé. Então, mas Deus é maravilhoso que ele é fiel e guarda, né? Ele é fiel e nos guarda de toda ação das trevas. Ele fala assim, nós também temos confiança em vós, de que não estáis praticando as coisas desordenadas, né? Mas que continuem fazendo as coisas corretas. Pode falar, G. Não, quando você falou ali no 2 das pessoas perversas, né? O Hernandes Dias Lopes ele fala assim, que esses homens são imitadores dos demônios. Eles Olha têm só. o mesmo caráter maligno e as mesmas intenções perversas. Pesado, né? Pesado. Esses homens maus a que Paulo se refere, eles são imitadores de demônios. Então, exatamente. né, e nós queremos ser imitadores de Cristo. Nós queremos propagar o verdadeiro evangelho, né? Então, quando ele fala isso, imitadores do demônio, caráter maligno, intenções perversas, a gente imagina o peso espiritual, né? Da questão da falta de oração e, enfim, de N coisas, né? Exatamente. Observação que essa frase chamou minha atenção. É muito bacana isso, G. A gente até citou, eu acho que foi no encontro passado nosso aqui. Se você correr na tua Bíblia aí, coloca aí para frente, exatamente o que a G citou. 1 Timóteo capítulo 4. Só folheia uma folha para frente, você já vai cair ali. Tá falando exatamente isso que a G falou. 1 Timóteo capítulo 4. Na minha versão diz assim, ora, o Espírito, o próprio Espírito Santo, avisa. Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos, na minha palavra diz, enganadores, e a ensinos de demônios. Parece soar pesado o que o pastor falou, mas é totalmente bíblico. É totalmente verdadeiro. E é isso mesmo, né? Quando a gente desconecta de estar ligado a Cristo, né? Videira mesmo ali, ramo na videira. A gente pode aceitar uma palavra achando que é uma palavra abençoadora, achando que é a mensagem da cruz, né? Então é isso que ele está falando, eles se infiltram. Então não precisamos citar mais nenhuma, né, pontuar nada que a gente já sabe as realidades como é que são. Ok? Versículo 5, ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. É como se ele estivesse declarando para nós assim, continue caminhando na presença de Deus, que ele mesmo vai te mostrar o próprio amor que tem que ser vivenciado por ele. O pastor sempre comenta isso, né, que um dos princípios que nos confirma se aquele é um filho de Deus, uma filha de Deus, que é um discípulo, é o amor. É uma constância que tem que estar ali, tem que estar definida. Então, é esse processo que a gente sempre tem que estar aprendendo em Deus, ter um coração ensinável. Mas eu tenho amor dentro do meu coração? Eu tenho que ter amor dentro do meu coração. Eu tenho que ter mais amor, com certeza, eu tenho que ter mais amor. E vivenciar isso. Talvez para algumas pessoas seja muito natural, né? E tanto que ele é um dom, né? Além de ser parte do fruto do Espírito, ele é um dom. Então, quando ele é um dom, alguma pessoa, isso tem mais evidente.
Mas é isso que Paulo está falando, né? Se mova nesse amor de Deus, né? E a constância, acho bem forte, não sei se você tem alguma versão diferente. Tem uma versão diferente aí, pastor? E a constância de Cristo. Alguém tem uma diferente aí só para... É o verso 5, né? Isto. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus. A nossa tradução é e a perseverança de Cristo. Olha só, é isso que eu queria. Uma palavra diferente. Aqui eu tenho outra tradução. É aquele que conduz a igreja vitoriosamente no meio das provas. Repete, G, não consegui compreender direitinho. Repete. Ele fala assim, ó. É Deus mesmo quem conduz a igreja vitoriosamente no meio das provas. Olha só. Independente da circunstância, com Exatamente. vitória. Então a importância da gente permanecer no amor de Deus, né? Ser conduzido, a minha versão diz assim, o Senhor conduz, é Ele que vai conduzindo, né? Pelo próprio amor dele. E vai ter as provas, vai ter as situações, vai ter os levantes, vai ter as dificuldades, vai ter a seta contrária, vai ter tudo que a gente sabe, né? Mas essa é uma parte importante para a gente permanecer, como o pastor citou aqui, na versão de permanecer. João 15 fala 11 vezes na palavra permanecer, né? E a G citou muito bem ali essa outra versão que vem nos auxiliando muito, passar as provas. Então, a importância da gente permanecer como igreja. Permanecer. Isso ele já ensinou lá e é vivo 2000 anos depois, com o nosso coração na nossa caminhada como igreja. Né? A importância da gente permanecer em meio às provas, conduzido pelo amor de Deus na graça dele. Amém, gente querida? Versículo 6, aí ele começa a dar umas exortações mais práticas aqui, né? É para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Olha, sou em tom de oração aqui, né? Que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Então, é muito importante a gente tomar esse cuidado da forma como o Paulo está explicando aqui. Alguma moto que passou. Falei, então, significa que eu não devo mais caminhar com a pessoa que não serve a Deus, que não aceitou Jesus, um exemplo, né? Que não segue a tradição que eu sigo, né? Da igreja evangélica, ou qualquer situação assim, né? Não, é claro que não é isso que ele está falando. Ele está falando pela situação própria dentro da igreja. Ele está falando com a carta dentro da igreja mesmo. Porque aquela igreja estava se formando, aquelas situações, eles estavam aprendendo a caminhar em comunidade. Então, estava muitas pessoas receberam a mensagem maravilhosa da cruz, mas começaram a caminhar a seu jeito, a sua maneira, a sua forma. Ok? E Paulo vem começando a organizar isso. Ele fala, o que vocês receberam de tradição, né? A forma como o evangelho foi apresentado, a verdadeira essência da cruz, a verdadeira essência da salvação. É isso que Paulo está falando. A mensagem da cruz, ela é uma só. Ela é uma só. Deus enviou seu filho, ele veio, né, se fez homem, se humilhou, teve morte de cruz, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus o Pai. Assim, fazendo um resumo. E todas as coisas estão debaixo desse senhorio. Tudo está debaixo desse senhorio. O nome dele é sobre todo nome. Qualquer coisa que foge fora disso não é a nossa sã doutrina. E não é doutrina de não pode cortar o cabelo, não pode usar saia, não pode fazer a barba. Não é essa tradição, não é essa doutrina. É exatamente sobre o evangelho da cruz. É isso que ele está ensinando para os Tessalonicenses e é importante para a gente isso. O pastor a Jerusa deve ter participado de situações assim, deve ter vivenciado isso muito mais, né? Às vezes, em determinadas denominações, ou até dentro do movimento metodista, existe um trabalho chamado libertação. E é muito utilizado, e é uma bênção, uma ferramenta forte de Deus. Mas, às vezes, a gente vê umas coisas que soam um pouco estranhas no meio da libertação, né? Algumas coisas que podem soar desconexo em algumas coisas. Então, às vezes, até dentro do próprio movimento o qual a gente caminha, pode ter alguma coisa diferente, né? A gente pode ter vivenciado algo diferente. Então, é isso que Paulo está ensinando para eles. E é isso que é importante a gente também compreender. Quando a gente ouvir algo estranho, né, o fundamento é chegar até o pastor. Pastor, eu ouvi isso, aprendi dessa forma, né? Às vezes a gente pode até dar um tropeção em alguma coisa,
poxa, foi dessa forma que eu aprendi. Talvez eu tenha aprendido então de forma equivocada ou tenha entendido de forma equivocada. Aí as coisas vão se ajustando. É isso que Paulo tem. O objetivo de Paulo é ajustar a igreja, ajustar nas arestazinhas que estavam sobrando pelo meio do caminho. Amém, gente querida? Amém. Pois vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitar-nos. Ele se coloca como um exemplo. Imitar-me, né? Ele fala por imitar a nossa conduta, né, dele e Timóteo, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outro. Pelo contrário, em labor, em trabalho, em fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, né? Mas por termos em vista sermos o exemplo para vocês nos imitar. Então, é muito interessante o que Paulo coloca, e esse é um grande princípio para a gente entender para as nossas vidas. Em alguns momentos, a gente tem até o direito de reclamar alguma coisa, né? Às vezes, quando você trabalha numa empresa e por alguma situação acontece algo que você é mandado embora, ou alguma situação assim, e você tem até o teu direito. E não vai faltar uma pessoa para vir soprar no teu ouvido e te dizer assim, não, mas isso é direito teu, reclame. Perdoa o jeito de falar, mas é a forma como as pessoas até comentam, não, coloque no pau e reclame isso, faça aquilo, é teu direito, não vai deixar. O que é nosso direito, realmente a gente vai buscar isso, né? Mas às vezes, será que isso é correto? Será que isso vai ser um bom testemunho? Então, às vezes a gente abrir mão do nosso direito. A gente dá um grande exemplo de como Deus gostaria que nós caminhássemos. Jesus é muito claro nos ensinando, no Sermão do Monte, várias passagens sobre abrir mão de si. Abrir mão de si. E deixar o Senhor, que é o nosso advogado, o nosso juiz, cuidar das nossas causas, cuidar das nossas vidas. Ele sabe de todas as coisas. Não é o homem que viu ou que deixou de ver que vai exercer a justiça, mesmo que ela exista terrenamente. É ele que é o justo juiz, ele que é o advogado. Então, algo que eu vejo muito forte aqui nessa colocação de Paulo é isso, é a gente se empenhar, trabalhar, fazer a nossa parte. Isso serve no trabalho, nas funções, né? No dia a dia, para ter o recurso na nossa casa, o nosso sustento, mas entender que às vezes o abrir mão de algum direito, alguma situação nossa, é muito mais importante, é muito mais valoroso e deixa um testemunho muito mais impactante do que a gente brigar por algum direito, brigar por alguma circunstância, brigar por alguma coisa que ocorreu naquela situação. Então, o que eu entendo e o que eu percebo, e lendo também algumas situações sobre esses versículos aqui, Paulo está ensinando isso, é um princípio muito interessante. E também ele fala a questão por ser pastor, né, pastor Daniel? Ele teria o direito de usufruir, digamos assim, de algum recurso, de algum valor, algo assim, até porque a própria palavra fala, né? Aquele que está ali semeando, aquele que está trabalhando, não tem direito a colher os primeiros frutos? Tem, a palavra fala sobre isso. Mas ele fala assim, eu decidi abrir mão. Eu decidi abrir mão para deixar isso como exemplo. Então, é um forte princípio para as nossas vidas, né? A gente abrir mão de alguns direitos que a gente tem para deixar um testemunho muito mais importante, muito mais valoroso, né, para a igreja. Pode citar, pastor. Leandro, bem nessa linha de raciocínio, o ato de abrir mão, né, ele é fruto do Espírito. Por quê? Porque, veja, e quando eu digo abrir mão, isso se aplica a tudo, tá? Aplica a tudo. Desde uma decisão importantíssima, que a gente pode ter um benefício financeiro muito grande, ou até mesmo um simples lugar numa fila, ou até mesmo a hora que você vai pegar água e você está com o seu cônjuge, você enche o copo primeiro e dá para o cônjuge, e depois você toma o segundo. Exato. Ou num ato simples de um almoço de família, você pegar o refrigerante de 2 litros
e servir primeiro a todas as pessoas e por último servir o seu copo, né? Veja, o ato de abrir mão, ele expressa algo maior. Você, dentro da nossa caminhada, a gente já encontrou muitas pessoas, já atendeu muitas pessoas, mas aquele que está mais perto de Cristo, tá? Uma das evidências, não estou dizendo que é só, tá? A única. Uma das evidências é isso, tá? A gente que lida com gente, né, o tempo todo, a gente que aconselha, a gente que caminha, uma das características do verdadeiro, da verdadeira relação com Cristo é a renúncia, né? Aí a gente pode ler o que está lá em... Puxa vida, esqueci a referência agora. Mas em Filipenses 2. Quer ver? Acho que vale até a pena a gente dar uma voltadinha aqui. Filipenses. Isso aí. Filipenses 2. É importante isso. Isso aí é um assunto muito relevante. Ó, vai lá no 5. Filipenses 2, 5. Olha o que diz. Nós estamos falando, eu estou dizendo que uma evidência de alguém que tem um relacionamento com Cristo é abrir mão. Mas não estou dizendo das coisas grandes, não. Tá? Às vezes a gente concentra a energia em coisas grandes. Não. O que demonstra quem nós somos são os pequenos atos, não são os grandes. Tá? Porque os grandes todo mundo para decidir e para pensar. Tá? Quem define quem eu sou é meu dia a dia. Quem define quem eu sou é minha família. Quem define quem eu sou é o meu chefe, é o meu funcionário, é o meu filho, é o meu pai, é minha irmã, é meu irmão. É isso que define quem eu realmente sou. Olha o que diz Filipenses 2,5, a carta que o mesmo Paulo escreveu. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que esse texto está dizendo? Que ele podendo, né, se comportar como Deus, porque ele era Deus, ele não quis. Ele abriu mão, ele renunciou. Então, quando o mesmo Paulo que escreveu essa carta aos Filipenses, um pouquinho antes, escreve aos Tessalonicenses. Então, veja, guarde isso na sua mente e no seu coração, tá? A gente percebe a aliança que a pessoa tem nos pequenos detalhes, tá? Os pequenos detalhes, né? Se eu não tenho o hábito de servir as pessoas, né? Primeiro, né? Se eu não tenho o hábito de trocar o lugar na fila da lotérica, do banco, se eu não tenho o hábito de abrir mão de um direito que eu tenho numa simples discussão dentro de casa com a Jerusa, eu preciso repensar a minha caminhada com Cristo. Alguma coisa não está legal com Cristo, né? Hoje, infelizmente, o que a gente vê é uma pirotecnia muito grande, né? São rojões e homens e mulheres de Deus, né? Mas como é que está no íntimo, né? Como é que está no pessoal, né? Aquilo que as pessoas enxergam em nós é personalidade. Aquilo que eu sou quando eu estou sozinho é caráter. Isso é caráter, tá?
E não é crime ter um desvio no caráter. Não pense você, meu Deus, eu estou liquidado, eu estou morto agora porque o meu caráter não está bem, ai, 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 né? Não, não, calma, fica tranquilo, é assim mesmo, né? Todos nós temos um problema no nosso caráter, todos nós temos um desvio, todos nós, mas nós não podemos permanecer como estamos. Eu tenho que buscar em Jesus, né? Eu tenho que buscar fazer isso, ó, que Paulo disse, tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ou seja, ele está dizendo assim, tenham a mente de Cristo, tenham o coração de Cristo, tenham o caráter de Cristo, né? E aí, quais são as ferramentas que eu tenho ao meu redor que me ajudam a ter o caráter de Cristo? Quais são as ferramentas que eu tenho ao meu redor que me afastam do caráter de Cristo? Consegue perceber? Então, aqui fica uma coisa muito clara, fazendo esse link com o texto de Tessalonicenses. O renunciar, ele começa nas pequenas coisas. O servir, ele começa nas pequenas coisas. E eu digo mais para você. Nós perdemos ou ganhamos as batalhas nas nossas vidas, nas pequenas coisas que acontecem diariamente na nossa vida. Diariamente. Quando a gente, às vezes, vê uma situação, né, a gente observa que aquela situação ela não nasceu um dia antes, ela não nasceu um mês antes. Aquilo é o gatilho de uma coisa do passado, de uma coisa que foi construída há muito tempo, que nós construímos há muito tempo, né? E aí, quando um copo está cheio d'água, você pinga uma gota, derrama, né? Então fica essa dica, desculpe atrapalhar, interromper aí a tua reflexão, Leandro. Na bênção pura, pastor. É exatamente isso o nosso objetivo aqui, né? Que a gente vá pontuando e o Espírito Santo vá soprando o necessário para nós aprendermos. O objetivo nosso aqui é estarmos crescendo. Então, maravilhosa a sua colocação. E é isso mesmo, né? Nos fazemos servos e abrir mão, como Jesus fez. Exatamente isso, né? Se humilhou e no tempo certo foi exaltado pelo próprio Deus o Pai. Bênção isso. Seguindo aqui então, versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Aqui é muito claro, não precisa nem a gente pontuar o procedimento, né? É muito claro que, como é que diz a frase? Cabeça vazia é... Como é que diz a frase? Oficina do diabo. Oficina do diabo. Matou a charada. Então, é muito... O que Paulo está falando já transcende épocas e é verdadeiro. E o lado interessante que tudo isso está sendo direcionado para a igreja, né? É para uma carta dentro da igreja, para um convívio de uma comunidade local. Então, isso é recorrente, porque acontece dentro da própria igreja. Então, ele vai dando os alertas, né, para a nossa vida. Mas o interessante, até como o pastor disse, que a gente às vezes faz a leitura muito rápido nas outras pessoas. A gente enxerga rapidamente as outras pessoas, mas esquece de olhar para dentro de nós mesmos, né? Meu líder sempre falava assim, no tempo que eu caminhei no Abacaxi, ele falava assim, é interessante como Deus nos faz e coloca olhos para a gente olhar para fora. A gente tem uma grande dificuldade em olhar para dentro de nós, né? Então, o mundo para fora a gente enxerga e até muitas coisas que não necessita enxergar. Mas a visão interna, né, a parte de olhar para dentro do nosso interior, a gente tem muita dificuldade. Então, aqui Paulo está exortando para que fique atento com as pessoas que andam de forma desordenada, né? Mas o nosso cuidado é nós não sermos esses que andam de forma desordenada. Que não somos aqueles que semeiam uma conversinha. Pô, você sabia do pastor? Você sabia da Lu? O Cláudio em Foz do Iguaçu, você soube o que aconteceu? Ai, 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 ai. Então é mais ou menos isso que Paulo está pontuando aqui, né? Para Tessalonicenses e é vivo para o nosso coração aqui. Ok? Deixa eu só fazer mais uma observação, Opa, Leandro. manda lá, pastor, manda lá. Assim, como pastor, né? A gente geralmente a pessoa que não conseguiu encaixar dentro de uma atividade, que não conseguiu, que assim, que está ociosa, né? A chance de dar trabalho é muito grande, porque tem tempo, né?
tem tempo de observar, tem tempo de olhar a vida alheia, tem tempo de enxergar o defeito no outro, né? Tem tempo, né? Às vezes eu até no próprio trabalho meu secular, eu tenho algumas situações que eu chamo e falo, olha, tá faltando trabalho para você, porque tá sobrando tempo. Você está enxergando defeito ali, você está enxergando defeito lá, né? E quem trabalha, o soldado quando está na guerra, ele não tem muito tempo de ficar olhando, né? Se o cadarço está amarrado ou se o cinto está bem preso. Ele vai andando, ele vai dando tiro, ele vai, né, lutando. Então, realmente, assim, fica essa dica, tá? Se você não está fazendo nada na igreja, faça alguma coisa, tá? Porque nós, não estou dizendo dos outros, não, estou dizendo de você e de mim, tá? Se nós não estivermos comprometidos, com a mão arada, marchando, fazendo, indo para a guerra, nós vamos, a tendência nossa, quer ver, esse tempo de pandemia, né? Terrível. Quantos defeitos você não enxergou dentro da tua casa? Quantas coisas erradas você não localizou? Quantas coisas você não consertou, né? É assim, isso não é ruim, tá? Nós precisamos desse tempo na nossa vida para parar, para pensar, mas começando a enxergar os erros, começando pela nossa vida. Eu não posso parar, tô tranquilo, agora eu vou olhar os erros da vida da Jerusa, né? É que é mais fácil, né? A mudança que a gente quer em nós, a gente olha primeiro no outro. Só que precisa começar na gente. Eu cobro, um exemplo disso que o Daniel está falando, eu cobro do Daniel uma postura que precisa ser mudada em mim primeiro. Ele cobra em mim uma postura que ele precisa mudar. Quando eu enxergar que ele mudou, eu falo assim, opa, peraí, tem alguma coisa diferente. Né? Eu preciso ver o que tá... Deixa eu fazer mais, desculpa atrapalhar você, Leandro, mas tá vindo a memória, as coisas aqui, eu tenho que falar. Os judeus, uma vez por ano, eles reúnem toda a família e é um período, eu não lembro o nome agora, é um período de bênção, que eles abençoam os filhos. E eles fazem isso, só que se você pegar a cultura judaica, você visita a casa de um judeu, ele está com o nenenzinho no colo, ele te recebe. Isso quem me contou foi um judeu que morou lá, que trabalha comigo, que não é cristão, é judeu. E ele diz, com o nenenzinho no colo, tipo com o Antônio ali, que estava agora com a gente, né? Imagine a Cá falando assim, eu falei, nossa, como o Antônio cresceu, cara. Aí a Cá falasse assim, o pastor Antônio cresceu. O Antônio, nós aqui já estamos orando pela vida dele, mas do jeitinho que ele brinca com os carrinhos ali, o Antônio vai ser um engenheiro automobilístico, o Antônio vai ser alguém que vai projetar vários carros, o Antônio vai ser alguém que vai ter uma carreira fantástica, sensacional, o Antônio vai ser alguém que vai marcar a geração dele, o Antônio vai ser alguém que vai ser muito próspero. Você entende? Isso faz a diferença. É a palavra de um pai sobre a vida de um filho. Você está entendendo? E não só isso, né? O Antônio, ele começa a crescer. Agora ele não entende nada. O Aninho não entende nada. Mas com 2, ele já começa a ver que quando o pai e a mãe falam aquilo, eles falam com alegria. Com 3, ele já tem um entendimento melhor. Com 5, ele já está entendendo um pouco. Com 10, ele mesmo vai repetir. Vai dizer assim, eu vou ser um engenheiro automobilístico, papapá. E assim, a gente tem isso, eu não estou falando para vocês de uma coisa que a gente conhece de ouvir falar. Nós aprendemos isso alguns anos atrás e procuramos aplicar isso dentro da nossa casa. Procuramos, desde muito cedo com o Davi, desde muito cedo com o Daniel, com a Ana Laura. Nós nunca falamos o que eles seriam, mas nós sempre falamos que eles seriam bem-sucedidos em tudo que eles fizessem, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aí é a importância, né, da gente parar para pensar, mas com a mente de Cristo, com a mente saudável, né? Não para enxergar o erro na vida do cônjuge. Veja, os erros na vida da Jerusa já existem. Eu tenho 2 alternativas: aceitá-la com as suas virtudes e com seus erros, né? Ou então entender que Deus brincou comigo e com ela. Que a aliança que nós fizemos,
Deus estava enganado naquele dia, Deus se enganou, Deus mentiu. Ele não estava inspirado. Né? Então, eu tenho que superar um pouquinho essa etapa, né? E entender que as dificuldades que ela tem, eu tenho que enfrentar junto com ela. Né? É importante esse tempo de parar, organizar a mente, né? E projetar. Mas projetar com a mente de Cristo. Né? Veja, quantas coisas na nossa vida nos trazem tristeza por culpa nossa. Né? Culpa nossa. Há pouco tempo atrás, eu recebi a visita de um pastor e ele me perguntou como é que está o trabalho aqui. Eu falei, tá muito difícil, aqui é muito difícil, o povo é difícil, muita mentira. E esse pastor pegou, chama pastor Arno. Ele falou assim, ele deixou eu falar tudo, parou, olhou para mim e falou assim, meu irmão, Deus te plantou aqui. E Deus, na condição de pai, ele tem o melhor para os filhos. Talvez você não entenda isso agora, mas eu vou te dar uma dica. Abençoe esse lugar, porque ele veio das mãos de Deus para você. Então, nossa, ele me quebrou, né? As duas pernas. E depois disso eu comecei a não falar mais o que eu falava, sabe? Que eu queria sair, que era muito ruim. Não, veja. E aí, como é que tá? Estamos animados, vai dar certo, tá tudo bem. Mesmo que não tá, mas as coisas vão, o tempo difícil vai passar, né? Sabe? Isso tem que brotar nas nossas entranhas, dentro do nosso coração, sabe? É porque isso dá força, mesmo que não esteja bem ou que tenha problemas, para você enxergar o que tem de bom, melhorar o que tá ruim. Porque se você, é bem aquela história, se você ficar focando só na coisa ruim, você só vai enxergar o que tá ruim. Lembra da palavra da mulher de Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre, né? Ou seja, a palavra de morte. Então, gente, vamos ter um desafio essa semana da gente começar a abençoar o nosso cônjuge com todas as lutas que ela tem, com todas as dificuldades. Eu te abençoo com todas as lutas que ela você tem. Né? Entendeu? Você viu que ele virou só o canhão, só eu que tenho luta. Porque ele não falou que ele tem, que eu tenho que aguentar as lutas dele. Tá vendo? Já vai querer brigar aqui, não. Tô brincando. Então, o que acontece? É importante. Isso faz diferença, tá? Tem muitos crentes, super crentes aí, pregadores. Tá nascendo asa no povo já, estão virando anjos. São semi-anjos aí, né? Que tá começando a nascer asa. Que não tem esse princípio, que não cumpre esse princípio de serviço, de humildade, de entrega, de renúncia, né? Então, são ministérios praticamente ocos, né? Construídos aí de forma externa, construído para alcançar seguidores e não discípulos, né? Desculpa, Leandro, mais uma vez interrompendo. Deixa eu só falar uma coisinha, já que o Daniel interrompeu, né? Já. Quando o Daniel fala essa questão do abençoar os filhos, aconteceu uma situação conosco uma vez e sempre eu reflito nisso. Porque muitas vezes algumas frustrações que nós tivemos ou alguns sonhos que nós queríamos, a gente deposita nos filhos. E a gente quer que... É um erro. É um erro. Tá? A gente já viveu isso, né, amor? Por isso que eu tô falando. E aí a gente cobra deles e exige deles uma coisa que não é o que eles querem, né? Ou melhor, pode ser que não seja o sonho de Deus para a vida deles. E um dia a gente estava em São Paulo conversando e o Davi sempre, né, pelo jeitinho dele, a gente sempre conversava, a gente falava assim, acho que o Davi vai ser médico. Ele sempre falava assim, não, eu tenho vontade. Enfim, isso se cumpriu. E um dia a gente perguntou pro Danielzinho assim, filho, né, você tem que fazer uma coisa que você tem que ser feliz naquilo que você faz. O dinheiro é importante só para uma coisa, ajuda você só a pagar a conta. Mas nada, não traz realização. Não traz nada, gente, traz nada. Aquela alegria momentânea, de 5 minutos. Né? A verdadeira alegria está em Jesus, isso, ponto. Aí ele falou assim, mãe, ele era pequenininho, sabe? Ele falou assim, já sei o que eu quero ser. Ele falou assim, eu quero ser aqueles que trabalham lá no McDonald's, sabe aqueles que trabalham lá no Mac? Porque eu vou comer lanche o dia inteiro. Falei, meu filho, Deus te abençoe. É isso que vai trazer felicidade para você? Você trabalhar no drive-thru do Mac? Eu quero ver você feliz. Mãe, eu acho que vou trabalhar. Pensa, mãe, vou comer lanche o dia inteiro lá. Então tá bom, você tá abençoada. Vocês estão entendendo? Né? E muitas vezes, imagina, você tá louco, menino? É um trabalho digno como qualquer outro.
né? Mas algumas pessoas não têm essa... Você tem que estudar, você tem que ganhar dinheiro para não passar os apuros que eu passei com a sua mãe. Você larga a mão. Isso é palavra de maldição. Isso é uma pressão que você joga na vida do teu filho que ele não tem nada com isso. A palavra... Se eu passei apurado, o que ele tem com isso? Isso é um problema meu, não é dele. A gente tem que ter um discernimento, né? Como pais, justamente por isso. A gente não quer que eles sofram muitas coisas que a gente sofreu. Mas a gente não pode dar o peixe, né? A gente precisa ensinar. Pôr o anzol, passar o molinete, pôr a isca, esperar, puxar. Então, tem algumas situações que eles precisam passar para crescimento e para amadurecimento. Então, era só, né, dentro disso que a gente falou. Foi engraçado, mas de qualquer forma, eu falei, você está abençoado. É isso que você quer? É isso que vai deixar você feliz? Pode ir. Pode ir lá, comer um lanchinho e fica sossegado. O Benhur, com 5 aninhos, ele chegou para nós e falou assim, a gente sempre fala, filho, o que você quer ser quando crescer? Você desenha super bem, você faz uns desenhos tão lindos, né? Você quer ser, de repente, pintar quadros? O que você pensa? O que você quer ser? Ele falou, não, mamãe, eu quero ser taxeiro. Bonitinho. Ele já queria alguma coisa. Naquele tamanho, na cabecinha dele, ele já queria ser alguma coisa. Então, ele queria ser um taxeiro. A gente incentivou, beleza, vamos ser um taxeiro, então te ensina a dirigir. Gente querida, isso gera neles, né, um desejo de perseverar. Segurança. Uma segurança. Independente do que eu vou fazer, o meu pai e minha mãe estão comigo. Segurança. Se eu quiser ser taxeiro, eu vou ser taxeiro. Se eu quiser ser atendente do MEC, eu vou ser atendente do MEC. Se eu quiser ser um advogado, um professor, um pintor, um cabeleireiro, um eletricista, né? A minha mãe e meu pai estão comigo. Então eu tenho segurança, né? No que eles vão fazer, daí não crescem frustrados. Exatamente. Bênção. É tão especial, tão maravilhoso quando o Espírito vai nos conduzindo, né? Foi Jesus quem está soprando tudo isso ao nosso coração. Então, a gente fecha, na verdade, a carta exatamente à luz do que a gente acabou de ouvir do pastor, né? A gente viveu uma vida para abençoar as pessoas, né? Primeiramente, a nossa própria vida, né? Estando com Cristo, estando com Deus, porque a gente estando com Ele, a gente vai ser abençoado, não tem dúvida, né? Vão vir as dificuldades, vão vir as tribulações, como a gente leu aqui, né, no versículo 5, a importância de nós estarmos constantes em Cristo, permanecermos em Cristo, perseverarmos, né? Mas ter uma vida para abençoar, né? As pessoas que estão ao nosso redor, testemunharmos isso, né? E sermos uma bênção na nossa igreja. Quando a gente foi destacado, digamos assim, para vir compor, né, a Igreja da Fazenda Rio Grande, o pastor Léo nos chamou e daí brincou com nós. Eu falei, tão disposto a um desafio? Eu falei, sim, vamos servir. Ele falou, então, tem que ser bênção aqui para ser bênção fora. E a gente colheu essa informação, a gente chegou agora há pouco aqui, mas das pessoas com quem a gente falou, com quem a gente citou, pastores citaram o nome de vocês, e a gente tem essa clareza, apesar de pouco tempo caminhando aqui, não tinha nem um ano que nós estávamos caminhando com ele, né? Ele falou, a gente entende que vocês são bênção aqui, então a gente deseja abençoar vocês, né? E que vocês sejam bênção fora. Então, é assim, né? É mais ou menos assim que a gente conclui no nosso estudo. A gente continua sendo falho, continua sendo imperfeito, né? E carentes e dependentes dessa graça maravilhosa de Jesus. Ok, gente? Para fechar, versículo 16, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. E eu mesmo, Paulo, assino, confirmando essa carta, saiu do coração de Deus, eu só fui ferramenta, né? Para poder trazer até vocês isso, e assino, confirmando isso. Ok, gente querida? Assim a gente finaliza mais uma carta de 2 Tessalonicenses, que eu acredito que é uma bênção para as nossas vidas. Como falou o pastor, essa semana nós temos esse compromisso de caminhar nessa direção, né? Sendo bênção nas mãos de Deus e vendo as coisas com os olhos da graça do Senhor Jesus. Maravilha? Vou abrir aqui se alguém quiser comentar alguma coisinha, que o nosso horário já está
Quase Amém. fechando ali. Amém. Pessoal, e dá um sorriso aí. Olha lá, a Ana pôs até o Anthony pra gente ver, pra eu tirar a nossa foto da escola dominical. Olha como tá grandão. Ana, ele tá enorme! Olha que grandão. lindo! Ah, Tá grandão mesmo. oi, Anthony. Olha lá! Oi, Olhando, neném. fala assim, mãe, quanta gente me vendo, me chamando. Lindo, Ana. Ele tá lindo, lindo. Grandão, tá lindo. Obrigada. Gente, Saudade então, de vocês, viu? É Também verdade. tô. Nossa, que lindo. Gente, então nós vamos orar, encerrando. A partir do domingo que vem, eu retomo o estudo daí e nós vamos estudar a segunda carta que Paulo escreve. Alguém arrisca? A segunda carta que Paulo escreve? Alguém arrisca? Será que foi aos Coríntios? Será que foi aos Romanos? Então, fica surpresa aí para a semana que vem, viu? Eu ia falar agora, mas não vou falar, não. É isso aí. Muito boa, muito boa. É uma carta que Paulo quer enfatizar a questão da liberdade daquele que está em Cristo. Então, domingo que vem voltamos, né? Eu vou estar trabalhando esse primeiro momento e quero dizer que é uma alegria, viu, poder participar para mim. É um tempo de crescimento fantástico aí que eu tento aplicar na minha vida e no meu ministério, viu? É uma pena que mais pessoas não estejam conosco, né? Porque a base de uma igreja é a escola dominical. A base de uma igreja não é encontro com Deus, não é encontro, né, que a igreja realiza, encontros temáticos. A base é isso aqui. O que muda o caráter das pessoas, o que muda o testemunho, o que muda a vida é isso aqui. Tá? É a base, é a raiz. É a palavra. É o alicerce, né? Mas eu estou muito feliz, tá? Muito feliz porque nosso time aí, nós estamos com um grupo bem fiel no domingo cedo e eu creio que Deus está fazendo a obra na nossa vida. Amém. Amém. Vamos orar então. Quero lembrar que às 17 horas teremos o nosso culto. Você está convidado a acompanhar pelo Facebook e pelo YouTube, tá? E na quarta-feira nós temos o nosso discipulado às 19h30. Amém? Vamos orar então? Vou pedir para a Gê orar encerrando. Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse dia, Senhor. Te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecer pelo teu cuidado, pelo teu amor, mas em especial agora te agradecer por esse momento, ó Pai, de compartilhar a tua palavra, de aprender, ó Deus, mais do Senhor. Que todos os dias, ó Pai, o Senhor possa estar despertando no nosso coração esse desejo de te buscar, Senhor, esse desejo, ó Pai, de nos achegarmos a Ti, Senhor, o desejo, ó Pai, de ler, ó Pai, as Escrituras, Senhor, ó Deus, para que a cada dia mais e mais nós possamos aprender do Senhor, ó Pai. Nós possamos aguardar, Senhor, a Tua palavra no nosso coração todos os dias, Senhor, para que ela venha, ó Pai, nos dar esse discernimento, ó Pai, o entendimento, Senhor, no nosso caminhar, no nosso agir, para que possamos mesmo, ó Pai, ser imitadores do Senhor, ó Pai. Amém. Nos ajuda, ó Deus, a permanecer, a perseverar, ó Pai, em meio às lutas, em meio às dificuldades, que quando, ó Pai, nós estivermos aflitos, nós possamos lembrar que o Senhor é o nosso socorro, em meio a toda e qualquer tempestade, e que nós possamos, ó Deus, aquietar o nosso coração, ó Deus, assim como o salmista diz lá, no Salmo 46:10, e saber que o Senhor é Deus. Amém, Que o Senhor esteja guardando, Senhor, o nosso Amém, domingo, que o Senhor esteja guardando o nosso início de semana, e que o Senhor fique com cada lar e com cada casa, ó Pai, não só da Metodista Fazenda, mas em toda a face da terra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.